Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Amados irmãos e irmãs, celebrando o 12º domingo do tempo comum, como nós ouvíamos no Salmo 106, em seu refrão, este convite em que o salmista assim nos faz para dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Resposta esta, com relação ao Evangelho que nós acabamos de ouvir, na qual os discípulos, diante da situação da tempestade, da ventania, do grito de socorro também ao seu mestre, Jesus, que se encontrava também na barca, mas que estava dormindo. E com isso, dos discípulos sai este grito: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Este convite de socorro também trata-se de corações duvidosos, na qual duvidam da bondade de Deus, da sua misericórdia. Não é verdade em que Jesus não se importava com os discípulos? Jesus estava cansado de um dia longo e com isso despede a multidão que o acompanhava e assim indo para uma outra margem, Jesus dorme, tira um cochilo. E a sensação em que os discípulos tinham é que Jesus não estava se importando. O medo de morrer, o mar da Galileia, a noite, a escuridão e, por sua vez, a agitação da barca na qual se encontravam os discípulos. A barca é a igreja. Diante de tantas situações, de tantos vendavais, que faz com que esta barca seja sacudida, mas Jesus sempre se fez presente na sua igreja. Barca esta, amados irmãos e irmãs, que também somos convidados a nos sentirmos parte, a estarmos também dentro da mesma, porém confiantes e corajosos. Palavras de Jesus advertindo seus discípulos: por que sois tão medrosos, ainda não tens fé? E de certa forma, a dúvida pairava no coração de cada discípulo. E vejamos em que os discípulos já tinham dado seu sim, já tinham presenciado milagres, obras, sinais da parte do Filho de Deus, mas a dúvida ainda fazia parte da vida desses irmãos. A atitude de Jesus, no dormir, no cochilar, é também uma maneira pedagógica para que os discípulos tenham atitudes. Assim como um pai, quando o filho recém-nascido, já na fase de dar os primeiros passos, que colocando numa certa distância, os convida para que venha até ele. E a criança, embora não acreditando na sua potencialidade, mas a confiança depositada no pai ou da mãe, ou responsável que os convida a vir até ele, assim se lança. E confiante, dá os primeiros passos. Seja os discípulos, como cada um de nós cristãos batizados, que também convidados ao discipulado, somos assim instigados por Deus para que sejamos homens e mulheres de atitudes, mas de confiança também. Trazendo para o campo familiar, profissional, quantas vezes diante da agitação, das tempestades, das contrariedades da vida, temos atitudes semelhantes à do discípulo, aquela sensação como se Deus estivesse distante, que para os santos chamam de noites escuras, quando falta a nossa fé,
quando a dúvida alcança o nosso coração e às vezes duvidamos até da própria misericórdia de Deus. E o grito de socorro sobressai. Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Tu não te importas comigo? E o salmista já nos leva ao entendimento que não é verdade, que Deus não se importa conosco, porque Deus é misericórdia e por isso devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Por mais que sejamos, às vezes, pessoas ruins, mas Deus é bom. Deus é misericordioso para conosco e nos convida a estarmos nesta barca confiantes. Não sejamos pessoas medrosas, mas sim, com auxílio da graça de Deus, sermos pessoas que se lançam, que se deixam conduzir por esta barca que avança para as águas mais profundas. Interessante, amados irmãos e irmãs, que nós ouvíamos na leitura do livro de Jó, a este Deus que questiona Jó, perguntando se ele estava no momento em que Deus pôs limite nas ondas do mar, e até mesmo questionando, até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Para quem já foi ao mar, se parou para observar as ondas que vão e que vêm, mas que têm um limite, limite este dado por Deus. Para dizer que a ação de Deus é uma ação concreta, é uma ação providente, é uma ação que caminha conosco. E às vezes o nosso grito, por vezes até mesmo de incredulidade, nos impede de percebermos os sinais de Deus. Depois deste clamor dos discípulos, Jesus diz: silêncio, cala-te. Porque diante da tempestade, das situações, dos vendavais, é preciso ouvirmos a voz de Deus. É no silêncio que nos encontramos e neste encontro percebemos os sinais de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus que faz com que tudo se acalme, volte ao seu normal. Do caos à ordem. Talvez, amados irmãos e irmãs, diante das situações que encontramos nos diversos campos, seja da vocação, da família, da profissão, se talvez tivéssemos silenciado, quantas situações teríamos evitado? Se tivéssemos pedido a sabedoria de Deus, buscado o discernimento, quantas ondas teriam se acalmado? Portanto, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor para que com a sensibilidade, na observância da sua bondade e da sua misericórdia que perdura para sempre, saibamos agir, mas antes também escutar, nos silenciar, para que a voz de Deus se torne operante na nossa vida. Acalme as tempestades, que por vezes fazemos, como diz aquela expressão, fazemos tempestades em copo d'água. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção e a sua misericórdia, derrame em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.